Muito bem, irmãos, vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo 6. Henrique, acende aqui para mim, por favor. Apocalipse, capítulo 6. Nós vamos só relembrar o que nós vimos na última aula. Muito bem, irmãos. Na última aula, nós assistimos aquele DVD dos Illuminatis, né? Vimos alguns trechos. Deu para ter uma ideia de que o negócio é sério mesmo, que o mundo está se preparando para uma nova ordem mundial. E aquele DVD, irmãos, nunca algo me fez sentir assim tão próximo e trouxe isso assim tanto para a realidade quanto aquele material que nós vimos. Realmente assim é de assustar. Então, o mundo está se preparando para uma nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial, ela vai ser implantada pelo anticristo. Quando começar a grande tribulação, a igreja for arrebatada. Nós vimos aqui, parece que está muito alto, não está o microfone? Acho que pode abaixar um pouco aí. Às vezes é o meu retorno, né? Às vezes é o retorno que está... Oi, ei, ficou bom agora. Tá bom. Então, nós vimos aqui, irmãos, que o primeiro selo, Apocalipse 6:1, nós vimos que esse primeiro selo, ele fala sobre o surgimento do anticristo. Mostramos que esse cavaleiro, montado num cavalo branco, ele não é Jesus, né? Demos vários argumentos mostrando na palavra que ele não é Jesus. Muitos confundem esse cavaleiro aqui com Jesus porque ele recebe uma coroa, ele tem um arco e a ele foi dada uma palavra, e a palavra ele saiu vencendo e para vencer, e o cavalo que ele monta é um cavalo branco. Então há muita confusão aqui. Entendem que esse cavalo é Jesus, que esse cavaleiro é Jesus. E na verdade não é, esse cavaleiro é o anticristo, né? Nós vimos que em nenhuma parte de Apocalipse, ou mesmo em livros proféticos como Daniel, como outros livros, Jesus aparece com um arco na mão. Não, quando você olha Apocalipse, a visão de Jesus, Jesus sempre tem uma espada saindo da boca, né? Então, por que ele está montado num cavalo branco, o anticristo? Porque ele vai estabelecer a paz mundial por um determinado tempo, e ele vai ter sucesso nessa empreitada. Ele vai conseguir estabelecer essa paz. Ele vai surgir como um líder político extremamente influente, com muito poder de persuasão, uma pessoa de uma aparência muito boa. Ele vai fazer uma aliança com Israel. Nessa aliança que ele faz com Israel, Israel vai conseguir reconstruir o templo de Jerusalém. Hoje, no local onde está o templo de Jerusalém, há uma mesquita muçulmana, o Domo da Rocha, que se chama essa mesquita. Então lá é um local de peregrinação de muçulmanos. Tem ali aquela mesquita muçulmana. E se vocês já se lembram em reportagens, em documentários que vocês já viram sobre Israel, ali vocês já ouviram ou falar, ou já viram sobre o Muro das Lamentações, né? Quantos já viram lá falar sobre o Muro das Lamentações? Levanta a mão assim bem alto. Quase praticamente todo mundo já ouviu falar. Esse Muro das Lamentações é um lugar de judeus. Então eles vão ali e eles fazem, né, aquelas orações e tal, e eles vestem, colocam o kippá, né, que é aquele chapéuzinho, né, e escreve o pedido de oração ali no papelzinho,
dobra, coloca lá no muro e fica fazendo aquele ritual ali. Aquele muro das lamentações, segundo entendem, ele fazia parte do complexo do Templo de Salomão. Quando esse templo foi destruído, a última vez que esse templo, irmãos, ele já foi destruído e reconstruído várias vezes. A última vez que esse templo foi destruído foi agora na nossa era, no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito, um general romano, invadiu Jerusalém. Então ele destruiu tudo ali. E a partir desse momento, né, então foi o que? Jesus foi crucificado no ano 33. Então foi exatamente 33 para 70 vai dar quanto? 43? É isso, né? 43, né? 47. Isso, 47. Então, 47 anos depois que Jesus foi crucificado e foi morto e ressuscitou, então o general Tito invade Jerusalém, destrói toda Jerusalém, destrói o templo, e o que restou do templo, uma das coisas que restaram do templo é esse muro, aonde hoje é conhecido como o Muro das Lamentações. A aliança que o anticristo faz com Israel vai permitir que Israel reconstrua o templo. Então por isso que ele vem montado num cavalo branco, porque ele vai conseguir sentar com gente que hoje é impossível se sentar com eles para poder se ter um diálogo sobre paz. Ele vai conseguir estabelecer uma paz temporária. No entanto, ele vai quebrar essa aliança com Israel. E quando ele quebra essa aliança, aí começa a segunda fase da grande tribulação. Talvez esse período de paz que o anticristo, né, esse cavaleiro do cavalo branco aqui, consegue estabelecer, seja algo em torno aí de 1 ano, mas aí logo em seguida, você vê no versículo 3, que o cordeiro abre o segundo selo. Então nesse segundo selo, você vê que já muda completamente o quadro. Então aquele quadro que estava, né, calmo, né, paz, aquele líder, ele sai levando a paz, agora ele já troca. Agora, veja aí comigo o versículo 3. Então, versículo 4, então saiu outro cavalo, este era vermelho, o cavalo era branco, agora já é vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Então você vê que o cavaleiro que estava desarmado do primeiro selo, agora ele já está armado, e agora é com uma grande espada. Então essa grande espada, irmãos, fala de uma grande guerra que vai haver. Pouco tempo depois ali, talvez 1 ano, 6 meses, 1 ano e meio, que o mundo tiver já nas mãos do anticristo, o governo completo já nas mãos dele, aí já explode uma guerra. Essa guerra, irmãos, provavelmente vai ser a Terceira Guerra Mundial. E ela não vai ser uma guerra onde vai haver nações neutras. Não, o mundo inteiro vai se envolver nessa guerra. O mundo inteiro. E provavelmente vai ser uma guerra com armas nucleares. Vamos agora para o terceiro selo, porque você vai ver que esses outros selos são uma sequência, uma consequência do que está acontecendo nos anteriores. Primeiro, ele assume o governo do mundo, leva paz. Mas o objetivo de Satanás não é trazer paz à terra. O objetivo de Satanás é, para que o ladrão vem? Roubar, matar e destruir. Então essa paz é só enquanto ele consegue fazer alianças. Então, de repente, segundo selo, estoura uma grande guerra. Terceiro selo, o que essa grande guerra provoca? Versículo 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Irmãos, esse selo aqui, o terceiro selo, ele fala
de uma grande crise econômica que vai acontecer. É claro, irmãos, que que fica difícil você falar exatamente assim, o momento dos eventos, né? Se primeiro ele assume e traz paz, segundo vem a guerra, depois da guerra vem a crise. Na minha opinião, eu acho que isso vai ser tudo junto. Estourou a guerra, né? Então de repente o mundo é tomado por uma grande crise econômica. Agora, essa crise econômica, ela não é uma crisezinha qualquer, né? Isso que a gente chama de crise, né? Carestia de preço. Vi na internet hoje que as passagens aéreas subiram 17%, né? E isso foi o vilão agora da inflação. E a Petrobras já está anunciando um aumento já de combustíveis já para esse ano ainda. Então, irmãos, isso aí não é nada. Isso aí são coisas normais da economia, né? Essa crise, irmãos, é algo global. Você repara aqui o seguinte, ele diz assim, lá no versículo 6, lá no finalzinho, 1 quilo de trigo por 1 denário. Irmãos, 1 denário equivale à diária de um trabalhador braçal, Então, para ele pagar só 1 quilo de trigo, ele vai ter que trabalhar um dia. Vocês estão entendendo isso? E isso hoje é centavos. Vamos fazer uma conta rapidinha aqui, só para... Isso é bom para a gente ter noção. Veja bem aqui. Quanto que é 1 quilo de trigo? Fala aí, gente. Fala aí. Oi? 2,80 1 quilo de trigo. Se eu pego R$678, quanto que é a diária dos seus funcionários lá, Wesley? Fala de um pedreiro bom de serviço. Quanto? R$100, uma diária de um pedreiro lá do Wesley. Alguém que faz parte da equipe do Wesley vai ganhar R$100 por dia para trabalhar. Ou seja, ele pagaria no trigo R$100. Misericórdia, né? Estão entendendo? É o que o anjo fala aqui, olha. 1 quilo de trigo por 1 denário. 3 quilos de cevada por 1 denário. Não danifique o azeite e o vinho. Não danifique o azeite e o vinho. Isso significa o quê? Escassez. Então os alimentos somem do mercado, os preços estouram, vão lá em cima e acontece essa crise. Essa crise é por causa da guerra que houve, essa guerra mundial. Se vocês são bons de história, vocês já ouviram falar da Grande Depressão de 1929. Quantos já ouviram falar da Grande Crise de 1929? Levanta a mão assim bem alto. Então os outros, irmãos, por favor, estudem história. Você entendeu? Hoje na Wikipédia, na internet, está aqui, ó. Você sabe quantos artigos existem hoje na Wikipédia? Mais de 800 mil artigos. Entendeu? Então quem não gosta de ficar lendo livro de história, vai na internet, abre aqui, melhor que mexer com o Facebook, ó. Tá ok? Então deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Essa crise de 1929, eu ia ler aqui, irmãos, mas não vou ler não. Eu só vou falar resumido aqui para vocês. Ela aconteceu logo após o final da Primeira Guerra, ali mais ou menos o final da Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu? Como a Europa estava destruída por causa da Primeira Guerra Mundial, e os Estados Unidos ainda eles conseguiram assim ficar num nível que estava muito acima dessas outras nações que se envolveram de maneira mais intensa na Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu? A indústria da Europa acabou. Então eles tiveram que importar produtos dos Estados Unidos. Então isso aqueceu a indústria americana. Então eles começaram a exportar produtos para a Europa. Pensa, você é dono de um negócio, você fabrica um negócio. Aí o mundo inteiro quer comprar o que você fabrica. Então você vai fabricar muito. E consequentemente você vai fazer o quê? Você vai ganhar muito dinheiro. Sim ou não? Você vai ganhar muito dinheiro. Aí o que aconteceu? Foi passando o tempo, a Europa se reergueu. Aí ela parou de importar produtos dos Estados Unidos. O que aconteceu? Eles tinham fabricado muitos produtos. Então deu uma crise de superprodução. Tinha muitos produtos, mas não tinha quem comprava. Aí o que aconteceu? Quando você tem muito produto
e você tem pouquíssima procura, o que acontece com o preço? O preço abaixa. Se esse computador, esse computador custa uns 5 mil reais, o modelo novo dele, 5 mil reais. Mas se tiver assim, sabe, em grande escala a produção disso aqui no Brasil, o que vai acontecer com o preço? Eu vou comprar ele por R$1.000. Estão entendendo? Aí o que aconteceu, irmãos? O produto desvalorizou, começou a haver desemprego nos Estados Unidos, várias empresas começaram a fechar, o governo cortou o crédito. O que aconteceu, irmãos? Teve gente que tinha todas as economias investidas na Bolsa de Valores, e a Bolsa de Valores de Nova York quebrou. Ou seja, se um cidadão hoje tem 60 mil reais, vamos supor 50 mil reais investido na Bolsa de Valores, não sei se aqui tem alguém que investe em Bolsa de Valores, né? Acredito que não, eu não. Nunca investi porque eu nunca tive dinheiro para isso. Mas, ou seja, eu compro ações. Estão entendendo? Eu tenho 50 mil reais em ações. Por que eu tenho 50 mil reais em ações? Porque a ação da empresa que eu tenho hoje, ela custa, por exemplo, 500 reais. 500 mil dividido por 500, vai saber quantas ações eu tenho. Só que hoje essa ação está custando 500. Se amanhã essa ação estiver custando 600, o que aconteceu? Eu fiquei mais rico, eu ganhei 100. Então você multiplica isso aí pelo número de ações que eu tenho, você vai saber o tanto que meu capital aumentou. Só que o que aconteceu? A ação que era 500 passou para 10 reais. Irmãos, teve pai de família que quebrou, ficou desempregado, acabou tudo. Esse é um breve resumo da crise, da grande depressão de 1929. O que vai acontecer aqui é algo parecido, só que numa proporção e numa escala muito maior. Isso foi nos Estados Unidos, pensa isso no mundo inteiro. Agora veja bem, eu já vi uma ministração de um pastor dizendo que essa grande depressão de 1929, ela foi a abertura do terceiro selo. Irmãos, isso está errado. Não foi. Nada do que vai acontecer após o arrebatamento da igreja, no começo da grande tribulação, se compara a algo que já aconteceu anteriormente aqui na terra. E isso eu expliquei muito bem para vocês. Ou seja, quando Jesus ali em Apocalipse 4:1, ele fala assim: sobe para cá e te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois dessas coisas. Depois do quê? Do tempo da igreja. Então tudo que está de Apocalipse no capítulo 4 para frente acontece depois do tempo da igreja. 1929 a igreja estava aqui ainda. Amém? Amém, irmãos? Entenderam aí? Beleza, vamos em frente. Vamos lá para o quarto selo, Apocalipse 6, versículo 7. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes, esse lhes aqui se refere a quem? À morte e ao Hades. Então foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada fala de guerra, pela fome, nós vimos lá no terceiro selo, a crise econômica, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Olha para mim, irmãos. Irmãos, o que acontece aqui? A morte e o Hades recebem poder para tirar a vida de 1/4 de toda a população da terra. 1/4 significa 25%. Ou seja, é a mesma coisa de você pegar uma pizza, pega uma pizza, divide ela em 4 pedaços. Um pedacinho da pizza é 1/4. Esse 1/4, esse pedacinho da pizza, representa 25% de toda a pizza. Então, 25% de toda a população mundial morre aqui quando o quarto selo é aberto. Deixa eu passar algumas estatísticas para vocês aqui. Só um minutinho. No ano de 2007, o mundo
tinha aproximadamente 6 bilhões de pessoas. 25% disso dá 1,5 bilhão. Este é o número aproximado de pessoas que morrem por causa do cavaleiro do quarto selo. 1,5 bilhão de pessoas. Mais estatística para vocês terem, porque quando os números são grandes, assim dá uma confundida aqui. Para se ter uma ideia, a Segunda Guerra Mundial, em 9 anos, matou aproximadamente 150 milhões de pessoas. Com a abertura do quarto selo, morrem 1,5 bilhão de pessoas. 1,5 bilhão de pessoas. Estão entendendo, irmãos? Hoje, só a população da Índia é 1,2 bilhão de pessoas. Estão entendendo? Quantos habitantes tem no mundo hoje? Quem tem essa estatística? Fala, Henrique. 7 bilhões. Calcula aí para mim, quanto dá 25% de 7 bilhões? Quase 2 bilhões, né? 2, 4, 6, 8. Vai dar quase 2 bilhões mesmo. 1,8 bilhão, mais ou menos, né? Então isso é o tanto de gente que morre, irmãos, com a abertura do quarto selo. Irmãos, olha aqui para mim. A grande tribulação, ela é o juízo de Deus sobre a iniquidade, sobre o pecado, sobre a injustiça e sobre todos aqueles que rejeitaram o governo de Jesus Cristo em suas vidas. A grande tribulação não é para a igreja. Estão entendendo isso? Diga amém aí. Amém. Eu não quero estar aqui não, irmãos. Deus me livre. Deixa eu ler um negócio aqui para vocês. Irmãos, isso aqui que eu vou ler para vocês. Presta bem atenção nisso aqui. Espera aí que eu só estou achando aqui para poder pegar aqui direitinho para você. Deixa eu explicar isso aqui, depois eu leio. No estado da Geórgia, no condado de Elbert, nos Estados Unidos. Então, lá tem o estado da Geórgia, dentro do estado tem um condado chamado Elbert, uma cidadezinha, uma cidade pequena. Existe um monumento que está lá, até hoje está lá para quem quiser ver. Ele é conhecido como o Monumento da Geórgia, ou as Pedras Guias da Geórgia. Quem já ouviu falar das Pedras Guias da Geórgia? 1, 2, só 2, 3, 4, 5. Então tá, isso aqui é de cair o queixo, tá? Eu fiquei impressionado com isso aqui. Esse monumento, ele foi feito, ele foi encomendado por um desconhecido. Esse desconhecido, ele tinha um pseudônimo. Ele usou um nome falso, é claro. Mas o nome dele, o pseudônimo dele é E.R.C. Christian. Ele contratou uma empresa chamada Elberton Granite Finishing. É uma empresa que trabalha com granito, para que construísse essa estrutura. Essa estrutura, ela é composta por 1, 2, 3, 4, por 5 pedras. Essas pedras, elas vão ter mais ou menos, deixa eu ver se eu acho aqui, 21 pés. Quanto que dá 21 pés? Alguém sabe? 21 pés? Eu acredito, para entender melhor, uns 3 metros de altura, tá? O tamanho dela aqui é uns 3 metros de altura. Então são 5 pedras de 3 metros de altura, tá? Colocadas nessa posição aqui. Elas são cortadas em granito, como está a minha Bíblia aqui. Então uma é colocada aqui, a outra foi colocada aqui, 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 aqui. Tem uma pedra no centro e tem uma outra pedra dessa forma em cima. É um monumento, 3 metros de altura. 7 metros?
Ah, então é 7 metros de altura. Eu falei 3, é melhor exagerar para baixo do que para cima, né? Então 7 metros de altura. Então você vê que é um negócio assim, quem passa de longe vê, tá? Nessas pedras estão escritos várias coisas em várias línguas. Deixa eu ler aqui agora para vocês. As pedras guias da Geórgia formam um monumento em granito localizado no condado de Elbert, Geórgia, Estados Unidos. Nele estão gravados 10 frases em 8 línguas modernas: inglês, espanhol, suahili, hindi, hebreu, árabe, chinês e russo. E uma pequena mensagem no topo escrita em 4 antigas línguas: babilônio, sânscrito, grego e hieróglifos egípcios. Deixa eu ver aqui agora o que está escrito nas pedras. Presta atenção o que esse cara mandou escrever lá nas pedras. Número 1. Manter a humanidade abaixo de 500 milhões de pessoas em perpétuo equilíbrio com a natureza. Manter a humanidade abaixo de 500 milhões de pessoas. Então, para ele manter a humanidade abaixo de 500 milhões de pessoas, ele vai ter que matar quantos? 6 bilhões e 500 milhões de pessoas. Irmãos, não é brincadeira. Você vê que esse negócio está muito perto. Isso aqui está no monumento. Está lá para quem quiser ver. Tem a foto do monumento aqui. Segunda coisa. Controlar a reprodução sabiamente, aperfeiçoando as condições físicas e a diversidade. Quem lembra do plano de Hitler de criar a raça ariana? Quem lembra disso? Branco, loiro, de olhos azuis. Sim ou não? Acabar com todos os judeus. Irmão, sabe o que é isso? Eu estava no sal também, né? Eu já estava no sal. Irmãos, todo mundo aqui estava no sal. Não tinha para nós não. Irmãos, você sabe o que é isso? O espírito do anticristo agindo em Hitler. Vestígios, sinais do que ia acontecer. Ele não conseguiu levar a cabo o plano dele. Entendeu? Mas olha o espírito do anticristo agindo ali. Número 3. Unir a humanidade com um novo idioma vigente. Uma só língua para o mundo inteiro. Número 4. Olha isso aqui. Controlar a paixão, a fé, a tradição e todas as coisas com razão moderada. Ou seja, o que ele está falando aqui? Uma só crença. Sim ou não? Vai controlar a fé, a paixão e as tradições. E todas as coisas com razão moderada. Irmãos, aqui ele está falando de uma religião global. Uma crença global. Proteger povos e nações com leis e tribunais justos. Permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas em um único tribunal mundial. Olha só. Evitar leis insignificantes e governantes desnecessários. Equilibrar direitos pessoais com deveres sociais, valorizar a verdade, beleza, amor, procurando a harmonia com o infinito. Isso aqui é esoterismo. Isso aqui é coisa esotérica. Não ser um câncer sobre a terra, deixar espaço para a natureza. Irmãos, isso tudo é o que está escrito lá, em todas aquelas línguas que eu citei. Então o que isso faz a gente entender? Tudo está sendo preparado para esse período. Vocês concordam, sim ou não? Vocês concordam, irmãos? Tudo está sendo preparado para esse período. Esse monumento está lá desde 1979. Ele está lá. Quem encomendou? Um desconhecido que mentiu o nome. Pediu uma empresa para fazer. Ninguém nunca tirou esse negócio de lá. Estão entendendo? Por quê? Porque já existe, irmãos, uma mente que está organizando, que está tramando, que está fazendo, entre aspas, os seus atos proféticos. Entenda bem, entre aspas, atos proféticos do mal. Estão entendendo? Para estabelecer a nova ordem mundial, que vai ser inaugurada, irmãos, com o anticristo. Estão entendendo? Então, quando a Bíblia fala que morre um quarto da população mundial,
Isso é só na abertura desse selo, do quarto selo. Porque na verdade as outras pragas que virão da grande tribulação, vai morrer muito mais gente. E você vai chegar nesse número aqui, se for calcular. Amém? Amém, irmãos? Eu achei que era misericórdia. Ok, vamos lá, quinto selo. Versículo 9 de Apocalipse 6, abre lá. Vamos lá, quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Esse é um texto, irmãos, que mostra exatamente para onde vai aqueles crentes que morrem aqui na terra. Estão entendendo? Eles vão, irmãos, para a presença de Jesus. No entanto, nesse momento aqui, há algo profético nessa visão, nisso que João viu, porque aqui não vamos dizer uma visão, aqui não era uma visão. João estava em espírito lá. Ele fala lá, Paulo fala, né, se em corpo ou em espírito, se em carne e sangue ou espírito, não sei, Deus sabe. Mas João estava lá, porque João foi arrebatado. Então ele vê as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhe dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Esses irmãos aqui, João viu a alma deles debaixo do trono de Deus. Eles são aqueles que morreram por causa do testemunho da palavra de Deus. O fato de eles clamarem a Deus e dizer assim: até quando, Senhor? Nós vamos ter que esperar, né? Até quando o Senhor vai esperar para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Irmãos, isso não significa que eles estão em tormento lá. Estão entendendo? Isso não significa que eles estão tristes, que eles estão assim, sabe, profundamente chocados porque eles foram mortos por causa do testemunho da palavra. Não, não é isso. Eles clamam a Deus e eles estão unidos a Deus num só propósito: de quê? De ver a justiça cumprida na terra. Estão entendendo? Se lembrem lá do Sermão do Monte, aonde Jesus fala assim: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Por quê, irmãos? Porque serão fartos. Então eles têm fome e sede de justiça. Estão entendendo? Então eles estão ali diante de Deus: Senhor, até quando o Senhor vai esperar para poder julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então não significa que eles estão sofrendo, só significa que eles estão junto com Deus no mesmo propósito de quê? De que a justiça seja feita aqui na terra. Estão entendendo? Agora, irmãos, olha só o consolo de Deus. Versículo 11: então cada um deles recebeu uma veste branca. Veste branca, irmãos, fala de santidade. Jesus é visto com vestes brancas também. Estão entendendo? E foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Presta atenção. Foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completassem o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Ou seja, tinha gente na terra que iria morrer por causa do testemunho do Evangelho, e que ainda não tinha morrido. Então Jesus fala para eles assim: olha, espera um pouco mais. Por quê? Porque vocês têm que esperar até que se complete o número dos seus irmãos que devem morrer como vocês. Naquele momento, só um minutinho, naquele momento tinha gente viva na terra que iria morrer como eles. Tá? Vou explicar já isso aí. Pode perguntar, Rafael.
Sim. Não chegarem lá, exatamente. Agora veja bem, eles vão ver esse juiz de Deus, os que não foram arrebatados. Eles vão, porque, por exemplo, você vê que ele já viu ali o primeiro selo, ele já viu a guerra, ele já viu a fome, estão entendendo? E eles estão ali, no meio disso tudo eles morrem. Você entendeu? Então no meio disso eles morrem. E por que também que eles morrem? Lembra do filme onde nós vimos as guilhotinas, que eles falaram, que estão estocadas, algemas, caixões, que cabem cinco crianças ou 3 adultos. Se lembram disso? Irmãos, ali... Então o que acontece, irmãos? É claro que muitos vão se escandalizar e vão abandonar o Evangelho. Se já abandonam aqui, pensa no momento da grande tribulação, onde ameaças de que se servir a Cristo vai morrer. Então muita gente vai abandonar o Evangelho. Mas, irmãos, vai existir um remanescente que vai experimentar um grande avivamento de Deus no meio, durante a grande tribulação, na primeira fase da grande tribulação. Quantos estão entendendo isso? Então eles vão experimentar um grande avivamento. E o que acontece, irmãos? Irmãos, eles vão sair para pregar o Evangelho. E em menos de 3 anos e meio, o Evangelho chega nos 4 cantos da terra. Vamos ver isso aqui. Vamos ver 2 textos. Pega Mateus 24. Deixa marcado aí. Pega Mateus capítulo 24. Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Onde está o versículo aqui que fala sobre... E esse evangelho será pregado em toda a terra. 14. Olha só, justamente... Olha, irmãos, como que a coisa encaixa direitinho. Ó. Mateus 24, do 4 ao 14, o que ele fala? Ele fala sobre a primeira fase da grande tribulação. Tudo que você lê do versículo 4 de Mateus 24 até o versículo 14 está se referindo à primeira fase da grande tribulação. Tudo que você lê do versículo 15 até o versículo 31 está se referindo já à segunda fase da grande tribulação. Então a primeira fase da grande tribulação termina como? Olha aqui, o versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Por que ele usou aqui essa expressão, então virá o fim? Porque no versículo 15 já começa, ele já descreve aqui, no versículo 15, o evento que marca o final da primeira fase e início da segunda fase da grande tribulação. E se você for ver, aqui no o próximo selo, a abertura do 6º selo, ela já vai inaugurar a segunda fase da grande tribulação. Então até o 5º selo nós estamos falando de 3 anos e meio. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e 5º selo, nós estamos falando de 3 anos e meio da grande tribulação, a primeira fase. E essa primeira fase termina com o quê? O evangelho sendo pregado por todas as nações, em toda a terra o evangelho será pregado. Mas pregado por quem se a igreja foi arrebatada? Por aqueles que ficaram e experimentaram de fato um avivamento, e agora eles saem para pregar o evangelho pelo mundo inteiro. Só que o que acontece, irmãos? O anticristo mata todos eles. Todos eles serão mortos. Por isso que fala-se para João, por isso que Deus fala para aquelas almas que estavam debaixo do trono: espere mais um pouco, até que se complete o número dos seus conservos e irmãos, que também deverão ser mortos, assim como vocês. Ficou claro isso aí, irmãos? Amém? Ficou claro? Vocês entenderam? Sim, pergunte. Não, eles são aqueles mortos.
Eles são, porque é o seguinte, se você for pensar no arrebatamento, vários daqueles que morreram pelo Evangelho, né, Pedro, por exemplo, que morreu morto, Paulo morreu decapitado, eles foram ressuscitados, receberam um corpo glorificado, entenderam? Estão lá. Quem são esses aqui? Aqueles que foram morrendo ali, durante já a primeira fase da grande tribulação. Vocês estão entendendo? Porque se a gente for pensar neles, não tem sentido. Então eles não foram arrebatados? A alma deles está lá ainda? Não. Eles foram. Mas aqueles dali foram os que foram morrendo ali, na primeira fase da grande tribulação. Estão entendendo? Aí eles clamam: Senhor, até quando? Fala, calma, peraí que tem mais gente para morrer. Peraí que tem mais gente para morrer. Palavra estranha, né? Peraí que tem mais gente para morrer. Por causa do testemunho do Evangelho. Então vem morrendo, por causa do testemunho do Evangelho. Vem morrendo, não negou a Cristo, morreu, foi decapitado e tal. Senhor, até quando? Até quando? Calma aí, tem mais gente ainda. E vai morrendo. Estão entendendo? Vamos ler agora aqui mais um texto. Vamos pegar aqui. Deixa eu só ler isso aqui para vocês, que faz parte do meu livro. Irmãos, eu estou escrevendo um livro sobre Apocalipse, viu? Ora por mim, viu, irmãos? A gente começa na empolgação, depois, meu Deus do céu, que coisa difícil. Ora por mim, irmãos, esse livro vai ficar muito bom. Eu estou escrevendo assim numa linguagem muito simples, bem clara, você entendeu? Esse livro, ele está sendo feito para aquelas pessoas simples, que elas não entendem Apocalipse, entendeu? Então aqui Então, eu penso que vai ser bênção. Presta atenção nisso aqui, É necessário entender o seguinte: o arrebatamento da igreja é algo que vai causar um impacto extraordinário no mundo inteiro. Aqueles crentes que ficaram porque não estavam prontos para subir, agora se voltam para Deus com uma intensidade muito grande, porque sabem que poderiam ter ido também, mas não foram por causa da maneira como encararam a vida cristã no decorrer dos anos de suas vidas. Acontece então um grande avivamento entre esses crentes, de forma como nunca houve na terra, e eles passam a pregar o Evangelho com uma ousadia tal, que no período de 3 anos e meio eles alcançam todas as nações da terra. Só que eles morrem, como testemunho do Evangelho. Apocalipse 7:9, vê lá. Veja que aqui no versículo 9, olha só. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, tão grande que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas nas mãos. Aqui no versículo 9, você vê o número dos conservos e irmãos daqueles lá completo. Entendeu? Quando João olha embaixo do trono, ele vê algumas almas. Não fala quantas. Mas aqui, ele olha e ele vê uma multidão que ninguém pode contar. Se ninguém pode contar, João contou 24 anciãos, 4 seres viventes, estão entendendo? Mas aqui ele fala: isso aí ninguém pode contar, não. Pensa, imagina você olhando para uma multidão e você chega à seguinte conclusão: não tem jeito de contar, isso aqui é gente demais. Foi isso que João viu, ninguém podia contar. Então aqui está se completando o número dos conservos e irmãos. Tem mais um grupo. Ainda desse grupo faltam 144 mil pessoas. E nós vamos ver lá mais para frente, que são os 144 mil selados de Israel. Deixa eu só dar uma pequena introdução sobre os 144 mil selados da tribo de Israel. Esses 144 mil selados são os 144 mil judeus que vão ser escolhidos pelo Senhor, judeus cristãos, crentes no Senhor Jesus, tá? Se converteram antes do arrebatamento ou depois, não importa. O que importa é que esses 144 mil,
eles foram separados e escolhidos por Deus. 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, exceto a tribo de Dan. Outra tribo substituiu a tribo de Dan. Por que não da tribo de Dan? Porque da tribo de Dan é que vem o anticristo. Então essa tribo foi excluída. Tá? Depois a gente entra em detalhes sobre isso. Então se você tem 12 mil vezes 12 vai dar quanto? 144 mil. Esses 144 mil eles foram escolhidos e separados por Deus para uma missão especial. Qual missão? Pregar o evangelho no mundo inteiro, junto com a igreja que ficou. Então esses 144 mil irmãos, eles saem junto com a igreja também, para pregar o evangelho no mundo inteiro. Só que o que acontece? O evangelho é pregado, só que o anticristo mata um por um dos 144 mil. Tanto que você vai ver que um pouquinho para frente do texto, João olha e vê os 144 mil em pé diante do trono. Aí, o que é dito sobre eles? Um texto muito lindo, aonde fala assim, e João fala assim, e eu perguntei, quem são eles? Aí o ancião responde para João, esses são aqueles que se conservaram castos, não se macularam com mulheres e dedicaram a sua vida ao Senhor. E eles são os seguidores do Cordeiro. E eles seguirão o Cordeiro por onde quer que ele vá. Estão entendendo? Há um galardão especial da parte de Jesus para esses 144 mil. Tá? Mais para frente nós vamos ver detalhes sobre ele. Mas aí esses 144 mil completa o número dos conservos e irmãos que devem morrer por causa do testemunho do Evangelho. No 5º selo. Amém? Amém. Perguntas? Pode perguntar, Henrique. Porque eles têm uma interpretação totalmente errada de Apocalipse. Estão entendendo? Fui curto e grosso. Perdão, fui curto, não grosso. Fui curto e educado. Entendeu? A interpretação do adventista é completamente errada. Eu sei, eu já li o livro da Ellen White. Esqueci o nome do livro de novo. Oh meu Deus, ajuda aí, gente. O Grande Conflito. Eu já li todo aquele livro. Aquele livro quase me deixou em parafuso. Por isso que eu digo, não leiam aquele livro, tá? Eu já li, tem muito ensino errado, muita heresia. Estão entendendo? Isso está sendo gravado, vai ficar na internet. Deixa para lá. Mas a interpretação está errada. Eles já marcaram a volta de Cristo 2 vezes e falhou nas 2 vezes. Estão entendendo? Por isso que eles dizem que eles são os 144 mil. Eles não são os 144 mil. A Bíblia é muito clara quando diz que esses 144 mil são 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Eles não são da tribo de Israel, está na cara. Então, aí nós já fechamos a conta e passamos a régua. Eles não são judeus. Estão entendendo? Mais perguntas? Sim. Os discípulos vão sentar com ele para julgar. Jesus fala isso, sim, eu sei o texto. Paulo fala também lá em 1 Coríntios que nós julgaremos até os anjos. Jesus está se referindo ao juízo do trono branco, aonde a igreja vai estar julgando o ímpio, aquele que rejeitou o Senhor Jesus. No final do milênio vai haver a segunda ressurreição. Claro que você não pode considerar o arrebatamento como primeira ressurreição, senão a conta não dá. Então o arrebatamento acontece uma ressurreição, mas a gente chama de arrebatamento, a Bíblia também. E a Bíblia fala da primeira ressurreição. Que primeira ressurreição que é essa? Não é o arrebatamento. É a que acontece no final da grande tribulação, quando Jesus vem, acontece a primeira ressurreição. Quem que ressuscita? O justo. Eles ressuscitam para governar com Cristo. Quem são esses? Aqueles que morreram durante a grande tribulação, e também aqueles que não foram arrebatados. Era crente, mas não foi arrebatado. Tá, pronto. Mas era crente. Aí eles ressuscitam ali. Aí começa os 1000 anos. No final dos 1000 anos acontece a segunda ressurreição. Quem ressuscita? O ímpio. Ele vai ressuscitar num corpo, não é corpo glorificado, é um corpo de carne, igual esse nosso que a gente tem. Ele vai voltar a viver. Se você considerar que o arrebatamento é primeira, sim.
Seria a terceira ressurreição. Só que aí faz um pouquinho de confusão, porque a Bíblia chama ela de segunda ressurreição. Pode olhar lá em Apocalipse capítulo 20. A Bíblia chama ela de segunda ressurreição. Entendeu? Não, essa do juízo do trono branco, a Bíblia chama de a segunda ressurreição. É porque não se considera o arrebatamento como primeira ressurreição, apesar de que há uma ressurreição ali dos crentes. Entendeu? Só que o termo usado é arrebatamento, tá? Então está implícito a ressurreição, entendeu? Então, aí vem o juízo do trono branco. A igreja é quem vai julgar, somos nós, que vamos sentar nos tronos para julgar. Então o que vai acontecer? Você vai julgar pessoas conhecidas. Você vai julgar pessoas que conviveram com você. Pessoas que foram seus colegas de trabalho. Marido vai julgar a esposa, filho vai julgar pai. Pai vai julgar filho. Estão entendendo? Essa ministração, irmãos, ela é muito pesada. Entendeu? E é muito forte essa ministração. Mas nós vamos falar tudo à luz da palavra de Deus. Então quando Jesus falou, ele estava se referindo a isso. Eles vão se assentar em tronos para julgar também. Sim. Não, a igreja não. A igreja, ela vai ser julgada no tribunal de Cristo, diferente, totalmente diferente. Esse julgamento, o juízo do trono branco, ele é só para o ímpio. Ele não é para a igreja. Quando ela é arrebatada. No momento do arrebatamento, qual que é o primeiro evento que ocorre depois do arrebatamento da igreja? O tribunal de Cristo. Aí onde a igreja é julgada. Mas esse julgamento, esse juízo, é para galardão e não para condenação. Então a igreja, ela vai ser julgada, não é para saber se você vai para o céu ou vai para o inferno. Não! É para Deus te dar o galardão mediante as obras que você fez enquanto você estava vivo. Você participou da equipe de louvor, você tem galardão. Você deu cesta para os pobres, você tem galardão. Você pregou o evangelho lá no Sudão, você tem galardão. Tudo que você fez para o Senhor, você vai receber o seu galardão. E o resto da eternidade, você vai viver com esse galardão. Entendeu? Sim, para todo o reino, exatamente. Essa pregação é aquela pregação assim, eu penso, aí é uma opinião pessoal. Fala sobre o evangelho eterno. Exatamente. Ela já é pregada já quase no final da grande tribulação. Aí já não vai mais estar havendo pregação do evangelho pela igreja. Porque o anticristo matou todo mundo e vai ser quase impossível você pregar o evangelho. Na segunda fase da grande tribulação. Você vê que, quando ali fala que o evangelho, Mateus 24, 14, que o evangelho será pregado em todas as nações, ali é no finalzinho da primeira fase da grande tribulação. Entendeu? Povo e tribo, testemunho, para testemunho. Mas eles não vão se converter, porque o texto fala lá que ao invés de adorar a Deus e se converter a eles, o coração deles se endurece. Isso é um testemunho. É para na hora do julgamento não haver aquela conversa assim, eu não sabia disso. Estão entendendo? Evangelho, o que é Jesus? Quem é Jesus? Estão entendendo? Então por isso que há essa pregação. Agora, se alguém se converte com essa pregação, bom, aí eu não sei. Pessoalmente, assim, particularmente, eu acho difícil. Ok? Oi. Na primeira fase da grande tribulação, sim. Com a ajuda deles é que o evangelho chega nos 4 cantos da terra, é pregado em todo mundo. Ok? Amém, irmãos? Tá demorando hoje é por causa de vocês, hein? Que vocês é que estão fazendo pergunta. Mas pode fazer pergunta, fica à vontade, tá?
A irmãzinha levantou a mão para perguntar ali, a outra do lado. Se você perguntar, eu te dou um beliscão. Quero ir embora. Tô brincando, é brincadeira. Pergunta, Rô, pode perguntar. A dúvida da Rô é se a gente já pode ir embora. Podemos. Vamos ficar de pé então, irmãos, e vamos orar. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês.